Olá, paz seja convosco. Vamos dar continuidade ao seminário, Quebrando Maldições, Vestindo a Armadura. Com o tema 5, a provisão de Deus para a batalha, a certeza do soldado equipado. Nesta apresentação, o objetivo é demonstrar, através de princípios históricos e espirituais, que a provisão divina para a batalha espiritual é completa e prévia ao confronto. O seminário visa capacitar o crente a lançar mão das armas espirituais que já lhe foram concedidas, destacando o poder do bordão de Deus como símbolo da autoridade divina na luta. A vida cristã é uma jornada de fé marcada pela inevitabilidade do conflito espiritual. Muitos crentes se sentem sobrecarregados pela luta, vivendo em constante insegurança, pois creem que a vitória depende da sua capacidade de adquirir armas. Este seminário propõe uma perspectiva libertadora, a provisão de Deus para a batalha completa, prévia e eficaz. O Senhor, sendo general invencível, jamais permitiria que seus soldados fossem para o campo desarmados. A narrativa de Israel no deserto serve como a principal parábola para este princípio. O povo, recém-liberto da escravidão no Egito, era inexperiente e saiu às pressas, Êxodo 12:33. Seu foco, inicialmente, era o culto e a adoração, não o treinamento militar. Quando Amaleque, o inimigo, atacou o povo no deserto, Êxodo 17:8, surgiu a questão crucial: como um bando de ex-escravos poderia se defender? A Bíblia registra que Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada, Êxodo 17:13. A vitória não foi apenas milagrosa, mas logisticamente surpreendente. De onde vieram as espadas? O segredo reside na provisão de Deus que transformou a ruína do inimigo em capacitação para o seu povo. A Escritura em Êxodo 14:30 nos informa que Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O historiador Flávio Joséfo complementa essa visão, afirmando que a provisão divina garantiu que os corpos dos soldados egípcios ficassem acessíveis na margem, permitindo que Israel se armasse com os despojos dos próprios opressores derrotados. Este evento é o símbolo de que a nossa provisão para a batalha espiritual é extraída da vitória consumada de Cristo sobre o diabo. A aplicação para o Novo Testamento é a armadura de Deus. O Senhor já nos equipou com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, 2 Coríntios 10:4. A nossa responsabilidade não é ir buscar as armas, mas sim lançar mão da provisão que o general já nos concedeu. Nossa força é o bordão de Deus, Êxodo 17:9, o símbolo da sua autoridade e poder em nossas mãos. A provisão de Deus para a batalha estabelece o princípio fundamental de que o general invencível, nosso Senhor, jamais enviaria seus soldados para a linha de frente desarmados ou despreparados. O objetivo central é transferir o foco do soldado, da sua carência ou fraqueza, para a plenitude e suficiência da provisão divina. Muitos crentes carregam o fardo da batalha espiritual como se a vitória dependesse da sua capacidade de se equipar, o que leva ao esgotamento e à derrota. O princípio de que Deus já preparou tudo o que precisamos é a fundação para o descanso espiritual. Se a guerra é do Senhor, como vimos no tema 4, logicamente, a provisão para essa guerra também é dele. A Escritura nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, 2 Coríntios 10:4. A nossa fé não se baseia em um otimismo vazio, mas na certeza de que os recursos que temos à disposição são de origem celestial e, portanto, eficazes. A provisão de Deus é completa e prévia ao confronto. Deus não espera que o soldado encontre as armas no campo de batalha, ele as fornece antes que o primeiro ataque aconteça. Isso se manifesta na armadura de Deus descrita em Efésios, que não é um conjunto de sugestões, mas uma lista de equipamentos que já foram concedidos a todo aquele que está em Cristo. A nossa única responsabilidade é a ação de lançar mão ou tomar essa provisão, um ato de obediência e fé. Quando o soldado entende que a sua força não é a sua própria, mas a do Senhor, ele se posiciona para a vitória. O bordão de Deus, que veremos a seguir, é o símbolo dessa autoridade delegada. O bordão, em si, não tem poder, mas representa o poder daquele que o empunha. Da mesma forma,
as armas espirituais, como a espada da palavra, só são eficazes quando ativadas pela fé no poder e na fidelidade do general. Portanto, o grande desafio deste tema não é conseguir algo de Deus, mas crer no que Ele já deu e usar essa provisão com a convicção de que a eficácia é garantida por Ele. O soldado que reconhece a provisão de Deus luta com coragem, pois sabe que a sua vitória é uma certeza baseada na fidelidade do seu provedor. A provisão de Deus para a batalha estabelece o princípio fundamental de que o general invencível, nosso Senhor, jamais enviaria seus soldados para a linha de frente desarmados ou despreparados. O objetivo central é transferir o foco do soldado, da sua carência ou fraqueza, para a plenitude e suficiência da provisão divina. Muitos crentes carregam o fardo da batalha espiritual como se a vitória dependesse da sua capacidade de se equipar, o que leva ao esgotamento e à derrota. O princípio de que Deus já preparou tudo o que precisamos é a fundação para o descanso espiritual. Se a guerra é do Senhor, como vimos no tema 4, logicamente, a provisão para essa guerra também é dele. A Escritura nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, segundo Coríntios 10.4. A nossa fé não se baseia em um otimismo vazio, mas na certeza de que os recursos que temos à disposição são de origem celestial e, portanto, eficazes. A provisão de Deus é completa e prévia ao confronto. Deus não espera que o soldado encontre as armas no campo de batalha, ele as fornece antes que o primeiro ataque aconteça. Isso se manifesta na armadura de Deus descrita em Efésios, que não é um conjunto de sugestões, mas uma lista de equipamentos que já foram concedidos a todo aquele que está em Cristo. A nossa única responsabilidade é a ação de lançar mão ou tomar essa provisão, um ato de obediência e fé. Quando o soldado entende que a sua força não é a sua própria, mas a do Senhor, ele se posiciona para a vitória. O bordão de Deus, que veremos a seguir, é o símbolo dessa autoridade delegada. O bordão, em si, não tem poder, mas representa o poder daquele que o empunha. Da mesma forma, as armas espirituais, como a espada da palavra, só são eficazes quando ativadas pela fé no poder e na fidelidade do general. Portanto, o grande desafio deste tema não é conseguir algo de Deus, mas crer no que Ele já deu e usar essa provisão com a convicção de que a eficácia é garantida por Ele. O soldado que reconhece a provisão de Deus luta com coragem, pois sabe que a sua vitória é uma certeza baseada na fidelidade do seu provedor. É o primeiro teste militar de Israel, o ataque de Amaleque em Refidim. Este confronto, registrado em Êxodo 17.8, não foi um evento acidental, mas um ataque estratégico e cruel. Amaleque representa, biblicamente, a oposição persistente e covarde, atacando Israel por trás, vitimando os fracos e cansados. O ataque de Amaleque insere Israel, e por analogia o crente, em um contexto de guerra iminente e constante. A jornada de fé não é um piquenique. A saída do Egito, libertação do pecado, levou o povo diretamente para o campo de batalha. Este evento serve de pano de fundo para reforçar a lição: o inimigo não respeita a nossa inexperiência ou a nossa fraqueza. Ele ataca quando percebe vulnerabilidade. A urgência do confronto em Refidim levantou a questão crucial da provisão. Moisés deu a ordem a Josué: escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque, Êxodo 17.9. A ordem de lutar exigia armas e guerreiros, mas, como vimos, Israel era um povo desarmado. A batalha se tornou um laboratório de fé, onde o povo teve que aprender que a sua força não estava na sua capacidade de luta, mas na intervenção do general. A resposta de Deus ao ataque não foi mágica, mas uma combinação de ação no vale e intercessão no outeiro. Enquanto Josué e seus homens lutavam fisicamente, Moisés, no cimo do outeiro, erguia o bordão de Deus. O poder para prevalecer não vinha dos músculos dos soldados, mas da sustentação da autoridade divina na mão de Moisés. Este confronto nos ensina que o crente deve estar preparado mental e emocionalmente para o combate. A iminência da guerra requer vigilância, 1 Pedro 5.8, e um senso prático da dependência de Deus. A batalha contra Amaleque, um inimigo implacável, ilustra que a nossa luta é sempre contra as hostes espirituais da maldade que buscam nos desviar e nos consumir. A única forma de vencer é combinar a ação no vale, o uso das armas espirituais, com a oração no outeiro, a intercessão e a dependência do general.
Neste ponto exploramos a contradição aparente na narrativa de Refidim. A vitória foi alcançada a fio de espada, Êxodo 17.13, apesar de Israel ter saído do Egito desarmado. Este é o ponto teológico central sobre a provisão. Deus garante o resultado prático do combate. A vitória de Josué e seus homens foi literal, com a derrota de Amaleque a fio de espada. O fato de o combate ter sido vencido por meios que incluíram armas físicas, sob a condição do bordão de Deus erguido, sublinha que a provisão de Deus é multiforme. Deus usa meios naturais e sobrenaturais para garantir o triunfo do seu povo. A pergunta inevitável é: de onde vieram as espadas? A Bíblia não registra explicitamente a entrega de armas antes de Amaleque, mas indica a fonte da provisão. A vitória não foi alcançada por lanças milagrosas que caíram do céu, mas por espadas que já existiam e que, por intervenção divina, estavam à disposição de Israel. Este mistério aponta para o princípio espiritual: a provisão é extraída da derrota do inimigo. A primeira provisão de armas para Israel veio de seus opressores egípcios, que haviam morrido no Mar Vermelho. A vitória de Cristo na cruz, onde ele despojou os principados e potestades, Colossenses 2.15, tornou-se a nossa fonte de poder e autoridade. As armas que usamos na batalha espiritual, fé, palavra, justiça, são reflexos diretos da vitória de Jesus sobre as trevas. O crente deve entender que a sua força na luta não é apenas espiritual, a armadura, mas é a garantia de que, onde a força física ou humana falha, a provisão divina se manifesta. Deus transforma a ameaça em oportunidade e o caos do inimigo em ordem para o seu povo. A vitória a fio de espada é a prova de que Deus não apenas luta por Israel, mas também o equipa para a luta. Portanto, a nossa confiança é que a vitória já está consumada, e a nossa luta é apenas o ato de colher o resultado da provisão do general. Ao aprofundar na fonte da provisão de armas, voltando ao evento do Mar Vermelho, que se torna a cena da provisão estratégica de Deus. A Bíblia relata que, após o livramento milagroso, o povo viu os egípcios mortos na praia do mar, Êxodo 14.30. Esta passagem é a pista crucial para entender como Israel, o exército desarmado, conseguiu lutar contra Amaleque. Deus não apenas destruiu o exército de Faraó, mas, com a maré, trouxe os despojos dos inimigos para a margem acessível. Os soldados egípcios estavam armados com o melhor equipamento da época. Ao morrerem, suas espadas, escudos e armaduras caíram em posse do povo de Israel. A provisão de Deus, aqui, é estratégica e econômica. Deus não desperdiça recursos. Ele transforma o resultado da sua justiça contra o opressor na capacitação prática para o seu povo. O ouro e a prata foram usados para adoração, tabernáculo, e as armas de ferro e bronze foram usadas para defesa, combate. Para o crente, a aplicação teológica é poderosa. A provisão para a batalha espiritual muitas vezes vem da ruína do próprio inimigo. O pecado nos mantinha em escravidão e servia como arma de Satanás. A cruz de Cristo não apenas nos libertou, mas a derrota do diabo se tornou o nosso recurso. O preço que ele pagou pelo nosso resgate se tornou a nossa justiça, a couraça. A verdade que ele nos revelou tornou-se a espada. Este princípio nos ensina que o general trabalha nos bastidores, preparando o ambiente garantindo que, no momento do ataque, a provisão esteja disponível. O crente não precisa se preocupar com a origem das armas, mas com a obediência em lançar mão delas. O livramento do Mar Vermelho não foi apenas um milagre de salvação, mas um ato de equipamento divino que preparou o povo para a batalha de Refidim. A provisão de Deus é lógica, completa e sempre extraída da fonte mais improvável para maximizar a sua glória. Aqui reforçamos o princípio da provisão divina através da lente histórica de Flávio Joséfo. Embora o testemunho de Joséfo não seja canônico, ele oferece uma corroboração histórica e cultural que solidifica a interpretação teológica do evento do Mar Vermelho. Flávio Joséfo, em suas Antiguidades Judaicas, descreve que, por intervenção divina, os corpos dos soldados egípcios que morreram no Mar Vermelho ficaram dispostos na margem acessível aos israelitas. Essa disposição estratégica permitiu que o povo, agora livre, se armasse com as espadas e os equipamentos que pertenceram àquele exército derrotado. Este testemunho histórico é crucial para nossa compreensão do tema 5. Primeiro, confirmação da provisão.
Joséfo confirma que Israel não possuía armas e que o armamento foi adquirido de forma providencial, diretamente dos egípcios mortos. Segundo, ênfase na estratégia divina. Isso sublinha que Deus é um general que planeja meticulosamente. A derrota do Egito tinha um propósito duplo: libertação e capacitação para as guerras futuras contra Amaleque e os povos de Canaã. A aplicação para a batalha espiritual é que a provisão é real e tangível. Não lutamos com conceitos abstratos, mas com armas espirituais que têm um poder destrutivo real, segundo Coríntios 10.4. O sangue de Jesus, a justiça, a fé, estas não são ideias, são recursos espirituais concretos, extraídos da vitória de Cristo sobre a morte. O crente deve encarar a armadura de Deus com essa perspectiva. Cada peça foi providenciada a um custo infinito, a vida de Cristo, e tem um propósito tático na guerra. A provisão divina não é fantasia, é o resultado da inteligência estratégica de um Deus que jamais é pego de surpresa. O testemunho de Joséfo nos convida a crer que, mesmo nos detalhes logísticos e práticos de nossa vida, Deus já trabalhou a nosso favor. Devemos lutar com confiança, pois as armas dos inimigos, as táticas do mundo e as ciladas das trevas, foram despojadas e transformadas em recursos para nossa vitória. Aqui se faz a transição da analogia histórica para a realidade espiritual, aplicando o princípio da provisão de Israel para o crente da nova aliança. A essência é: a provisão de Deus é completa. Assim como Israel foi armado com as espadas dos egípcios, o crente armado com as armas espirituais providas pela vitória de Jesus Cristo. A provisão de Deus para o nosso combate não é carnal, mas é poderosa em Deus, para destruir fortalezas, segundo Coríntios 10.4. O campo de batalha mudou, de um deserto físico para as regiões celestes, mas a provisão do general continua sendo total. A provisão completa se materializa na armadura de Deus, Efésios 6.13 a 6.17. Cada peça da armadura não é algo que o crente deve tentar fabricar por esforço próprio, mas algo que ele deve tomar, revestir-se, pois já foi disponibilizado por Cristo. Cinto da verdade, a verdade revelada na palavra. Couraça da justiça, a justiça imputada pelo sangue de Cristo. Calçado do Evangelho da paz, a prontidão para manifestar a paz de Cristo. Escudo da fé, a certeza inabalável na fidelidade de Deus. Capacete da salvação, a segurança eterna que guarda a mente. Espada do Espírito, a palavra de Deus viva e eficaz. A aplicação teológica é que o cristão nunca deve se sentir desarmado. Se você está em Cristo, você tem acesso a todos os recursos. A provisão é completa porque o sacrifício de Cristo foi completo. O crente que está fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6.10, tem a garantia de que as armas que ele usa são mais eficazes do que todas as ciladas do diabo. A falha na batalha não está na ausência de provisão, mas na negligência em lançar mão, tomar e usar o que já foi dado. Portanto, o desafio é mover a fé do crente de uma posição de carência para uma posição de posse e autoridade. Aqui se detalha a provisão completa da armadura, focando nas 4 armas mais essenciais para a vitória do soldado espiritual: a fé, a palavra, o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo. A fé, o escudo da fé é a arma defensiva mais vital, pois é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno, Efésios 6.16. Os dardos inflamados são as mentiras, as dúvidas, o medo e as acusações que o diabo lança para desestabilizar o crente. O escudo da fé não é a nossa capacidade de crer, mas a nossa confiança total na fidelidade de Deus e na verdade de sua palavra. A fé, alimentada pelo Espírito, torna o escudo impenetrável. A palavra de Deus, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6.17, é a única arma de ataque. Ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Hebreus 4.12. Seu poder reside em anular os sofismas e as estratégias do diabo, assim como Jesus fez ao declarar: está escrito no deserto. O crente precisa conhecer, meditar e declarar a palavra com autoridade para que ela se torne uma arma mortífera contra as trevas. O sangue de Jesus Cristo, justiça e perdão. Embora não seja uma peça visível da armadura, o sangue de Jesus é o fundamento da couraça da justiça e do perdão. O diabo é o acusador dos irmãos, e a sua principal arma é a culpa.
O sangue de Jesus, que nos justifica e perdoa, anula todas as acusações. A nossa posição de justiça é o nosso abrigo invencível contra o acusador. O Espírito Santo é o agente que capacita o soldado. Ele é quem nos fortalece no Senhor, Efésios 6.10, nos guia na verdade e nos ensina a orar de forma eficaz. O uso das armas depende da unção e da direção do Espírito. A provisão é completa e cada arma tem um propósito. O soldado deve estar consciente do seu arsenal para não negligenciar o uso de nenhuma peça, garantindo que o diabo será desbaratado pelo poder das armas celestiais. Aqui destaca o bordão de Deus como símbolo central da autoridade e do poder que garantem a vitória na provisão divina. O bordão, que Moisés segurava no outeiro, Êxodo 17.9, era originalmente uma simples vara de pastor. No entanto, ao ser usada por Deus para os milagres no Egito e para abrir o Mar Vermelho, ela se transformou no bordão de Deus, um objeto que representava a autoridade delegada do general. A lição teológica é profunda: o poder está em Deus, e não na ferramenta. O bordão não tinha poder mágico, ele era o ponto de contato para a manifestação do poder onipotente. A vitória de Israel contra Amaleque dependia da constância em manter o bordão erguido, Êxodo 17.11, o que simbolizava a dependência contínua e ininterrupta do Senhor. Para o crente, o bordão de Deus hoje é autoridade no nome de Jesus. O Senhor nos deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, Lucas 10.19. O nosso poder na batalha espiritual não vem da nossa força de vontade ou da nossa fé por si só, mas da autoridade do general que nos envia. O nome de Jesus é o bordão que empunhamos. O bordão também revela a necessidade de sustentação. Quando Moisés se cansava, Arão e Hur sustentavam suas mãos, Êxodo 17.12. Isso sublinha a importância da comunhão e da intercessão no corpo de Cristo. Ninguém consegue manter o bordão erguido sozinho. A perseverança na fé é uma obra comunitária, onde os irmãos apoiam uns aos outros na oração. A manifestação do bordão de Deus é a garantia de que a nossa batalha é vencida pela intervenção divina. O soldado que entende a essência do bordão não se desespera com a sua fraqueza, mas se fortalece na autoridade de Jesus. O poder de Deus está à nossa disposição, resta-nos apenas a obediência e a fé para erguê-lo. Este último ponto resume o propósito final do tema 5, levar o crente do conhecimento da provisão à prática da fé operacional e ao descanso na alma. A vitória na batalha espiritual não deve gerar ansiedade, mas sim paz. A vitória do soldado é sempre uma manifestação da graça de Deus. Se a provisão é completa, e as armas são poderosas em Deus, o resultado da batalha não está em risco. O Senhor será desbaratado, o inimigo, mas a nossa ação é fundamental. O soldado precisa atender ao chamado de lançar mão da provisão completa que Deus já lhe concedeu. Isso se resume na obediência ativa. Tomar a armadura, ato de fé, viver diariamente revestido da verdade, da justiça e da salvação. Usar a espada, ato de obediência, declarar a palavra de Deus contra as trevas e os sofismas. Erguer o escudo, ato de confiança, apagar os dardos inflamados, recusando-se a duvidar da fidelidade de Deus. O resultado dessa obediência na fé é o descanso na alma. O crente que está sob a provisão divina não precisa se apressar ou se desesperar, pois sabe que a sua força não é a sua própria, mas a do Senhor. O descanso é a maior prova de que o soldado confia no general. Aquele que verdadeiramente crê que a provisão é completa e que a vitória é de Deus, entrega o fardo e luta com leveza. A batalha espiritual é real, mas o desfecho é certo. A provisão de Deus é a nossa garantia. O chamado final é para que o crente viva na convicção de que ele não está lutando para vencer, mas lutando a partir da vitória que Jesus já conquistou. O bordão de Deus está em nossa mão, usemos nossa autoridade, confiemos na graça e entremos no descanso do Senhor. A conclusão deste seminário sobre a provisão de Deus para a batalha é a âncora de segurança para a vida do crente. Demonstramos que a provisão divina não é um acaso ou uma promessa futura, mas uma realidade histórica e espiritual já consumada que precede a necessidade. O primeiro princípio estabelecido é a plenitude da provisão histórica. A narrativa do ataque de Amaleque, Êxodo 17.8,
e a vitória de Israel a fio de espada, Êxodo 17.13, confirmam que Deus arma seu povo de forma sobrenatural. O testemunho histórico, somado à palavra em Êxodo 14.30, nos ensina que a primeira provisão de defesa para Israel veio dos despojos dos egípcios mortos. O Senhor transforma a derrota do inimigo na capacitação de seu povo. Isso significa que, na nova aliança, a nossa provisão para a luta é extraída da própria ruína de Satanás, assegurada pela vitória de Cristo na cruz. O segundo princípio é a natureza completa da provisão espiritual. A provisão de Deus hoje é a armadura de Deus. O Senhor já disponibilizou todas as armas necessárias para nossa defesa e ataque, incluindo a fé, escudo, a palavra, a verdade, espada, o sangue de seu Filho, justiça e perdão, couraça, e o Espírito Santo. Não há peça faltando na armadura. A nossa luta, portanto, não é para implorar por armas, mas para nos revestir da provisão que já nos foi dada. O inimigo será desbaratado, mas é imperativo que o soldado lance mão desta provisão completa. O terceiro princípio é a centralidade do poder de Deus no combate. O bordão de Deus, que estava na mão de Moisés, Êxodo 17.9, é a chave de toda a nossa vitória. Ele representa a autoridade e o poder do general em ação. Nossa vitória não é uma questão de habilidade pessoal ou da qualidade das nossas espadas, nossa força, mas sim da manifestação do poder de Deus, o bordão, através da nossa obediência e fé. A nossa força está em sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6.10. A conclusão final é um chamado à fé operacional. Não viva mais como um escravo desarmado no deserto. Você é um soldado completamente equipado pelo general invencível. Confie na provisão de justiça de Cristo, use a espada da palavra e mantenha o escudo da fé erguido. A provisão já foi feita, agora, pela graça, lance mão dela e experimente a vitória que já é sua. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, elevamos a Ti a nossa voz em gratidão pela Tua incomparável provisão para a batalha. Agradecemos-Te, Senhor, porque Tu és aquele que jamais envia seus filhos desarmados para o combate. Reconhecemos que a nossa força é falha, mas a Tua superabundante graça e o Teu poder são mais do que suficientes para nos garantir o triunfo. Cremos na verdade histórica de que Tu armaste Israel com os despojos dos inimigos mortos no Mar Vermelho, e cremos na verdade espiritual de que a nossa provisão para a luta foi extraída da derrota de Satanás na cruz de Cristo. Hoje, Senhor, pela fé, lançamos mão de toda a provisão que o Senhor já nos concedeu. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos. Reveste-nos com o sangue de Teu Filho, que é a nossa provisão completa de justiça e perdão. Que a couraça da justiça nos proteja de toda a acusação do inimigo, e que possamos lutar a partir de uma posição de perdão e aceitação em Ti. Fortalece o nosso escudo da fé, que é a arma que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Que a nossa fé seja dirigida ao Senhor, e não às circunstâncias, pois sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11.6. Capacita-nos a empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a verdade. Que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossa boca, aniquilando todo engano, mentira e sofisma que se levanta contra o conhecimento de Ti. Que possamos declarar, está escrito e o diabo fuja de nós. Enche-nos e guia-nos pelo Espírito Santo, que é o nosso guia e a nossa força. Que o Teu Espírito traga a revelação fresca da palavra ao nosso coração, para que não lutemos com doutrinas mortas, mas com a vida e a autoridade que fluem da Tua presença. Pai, colocamos em Tuas mãos o bordão de Deus. Oramos para que a Tua autoridade, simbolizada pelo Teu poder, seja manifestada em cada área de nossa vida que está sob ataque. Que o que prevaleça em nossa família, em nosso trabalho e em nossa saúde não seja a força do inimigo, mas sim o Teu poder sobrenatural, Êxodo 17.9. Abençoa cada soldado convocado para este combate. Que todos tenham a clareza de que não estão sozinhos e que a vitória é uma manifestação da graça superabundante de Cristo. Que vivamos em constante gratidão e submissão, lançando mão da Tua provisão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso general, o vencedor. Amém.